forte é o nosso Deus. Quero convidar os irmãos, então, para abrirmos na primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. João, primeira carta de João, 5, de 1 a 5. Infelizmente, irmãos, é muito comum, às vezes, no meio evangélico, as pessoas dissociarem a fé da obediência. Em outras palavras, elas acham que basta a fé. E a fé se torna quase que uma superstição da parte de alguns para autenticar, né, para validar suas decisões. Então, a pessoa às vezes costuma dizer assim, mas eu vou orar para ver como Deus me orienta a fazer isto, sendo que a Bíblia é clara naquela questão, naquela dúvida, por exemplo, que a pessoa tem, mas às vezes por um certo misticismo, uma certa superstição, a pessoa acha que o fato de Deus falar claramente e diretamente a ela pela palavra não é suficiente para que ela tome aquela decisão. Então, às vezes a pessoa diz, não, olha, eu vou orar para ver o que Deus fala a respeito disso. Mas a Bíblia está dizendo o que você tem que fazer. Não precisa você orar. Basta você ler a Bíblia, basta você consultar a palavra de Deus. E ela vai falar a você, ela vai te orientar, não é? Então, muito do que nós erramos tem a ver, na verdade, com ou o desconhecimento, a ignorância, né, da palavra de Deus, ou com a desobediência, que é o fato de Deus falar, de Deus ordenar, mandar e principiar na sua palavra, e nós, mesmo assim, fecharmos os nossos olhos e ouvidos, não ouvirmos a voz de Deus e, por isto, desobedecermos a Ele. Esse trecho que nós vamos brevemente tratar nesta noite, fala a respeito disto, a respeito de uma fé que é vinculada à obediência, uma fé que opera pela obediência, ou seja, fé e obediência estão completamente relacionadas, nós não podemos separar uma coisa da outra. Aliás, quem faz esta junção, quem une essas duas coisas, é a própria Escritura. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do texto clássico de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, onde ali o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Este agradar a Deus é obedecer, não é? O agrado a Deus é a obediência de nossa parte. Então aqui ele está se referindo exatamente ao modo como apenas aqueles que têm a verdadeira fé podem alcançar também a verdadeira obediência. Então, somente aqueles que foram gerados de novo, não é, que tiveram a fé implantada nos seus corações, é que podem obedecer a Deus do modo como Ele quer. E o escritor aos Hebreus ainda continua dizendo, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Deus existe e que Ele também recompensa aqueles que o buscam. Então observe que a fé, ela também implica a crença ou a obediência naquilo que Deus estabelece nas Escrituras Sagradas. E, aliás, nós temos estudado, não é, enquanto estamos aqui no salão, nesse período, temos estudado alguns textos, alguns trechos dessa primeira carta de João, e nós já temos visto o quanto João apela para esse aspecto da nossa confissão de fé associada à vida prática. Nós temos visto isso, porque a grande preocupação de João ali era exatamente fazer com que aquelas pessoas afirmassem determinadas doutrinas a respeito de Cristo, que eram doutrinas falsas, e com estas falsas doutrinas, essas pessoas estavam confundindo aqueles que tinham uma verdadeira doutrina, e de modo que eles professavam falsamente, viviam falsamente. Então João insiste nesse fato de que a nossa confissão de fé, ou seja, nossas palavras, precisam estar de acordo com a nossa vida, com aquilo que nós
praticamos. Por exemplo, lá no capítulo 1, logo no versículo 6, ele disse, nós já aliás vimos este trecho aqui, ele diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não temos praticado a verdade. Quer dizer, então, não adianta nós afirmarmos uma doutrina e, ao mesmo tempo, vivermos de maneira contrária a essa doutrina. Então, João vai nos ensinar que a nossa confissão teológica, ou seja, o conjunto de fé que nós professamos, a fé que nós defendemos e professamos, precisa estar alinhada e ser coerente com a nossa vida diária. Eu anotei aqui o seguinte: nosso testemunho precisa ser visível às pessoas. Elas precisam constatar que o que insistentemente afirmamos aos domingos seja também o que vivemos de segunda a sábado. O culto dominical não é uma vida à parte, mas o resultado daquilo que deveríamos viver ao longo de toda a semana. Infelizmente, nem sempre essa é a verdade que constatamos, especialmente em tempos contemporâneos. Muitos cristãos são rápidos em afirmar e declarar certas verdades bíblicas, mas se distanciam muito rapidamente em relação às circunstâncias diárias, né? Tem um trecho aqui do teólogo e pastor Michael Horton, que ele diz o seguinte: a igreja de hoje está tão obcecada em ser prática, relevante, útil, bem-sucedida e talvez até mesmo aceita no mundo, que ela quase reflete em si mesma o mundo. Com exceção da embalagem, praticamente tudo o que podemos encontrar na maioria das igrejas atuais pode ser satisfeito por um sem número de programas seculares e grupos de autoajuda. Interessante isso, né? O Horton denuncia aqui exatamente esse estilo de vida. Esse é um livro muito interessante do Michael Horton, chamado Cristianismo Sem Cristo. Tem até uma outra citação aqui, ela é um pouco maior, mas eu acho que vale a pena eu citá-la também. Ele diz assim, olha: discipulado, disciplinas espirituais, mudança de vida, transformação cultural, relacionamentos, casamento, família, estresse, dons espirituais, dons financeiros, experiências radicais de conversão, curiosidade do fim dos tempos, que às vezes parecem ter menos a ver com o retorno de Cristo que com a correspondência das manchetes de jornais, relatos de superação de obstáculos significativos por meio do poder da fé. Quer dizer, tudo isso aí, né, ele coloca assim: esta é a dieta constante do que estamos recebendo hoje. Não é? Então, olha a percepção de um olhar, né, de alguém que olha para a igreja e vê essas coisas, né? A igreja fala de discipulado, disciplinas espirituais, mudança de vida, transformação cultural, relacionamento, casamento, estresse, dons, experiência de conversão, etc. Aí ele fala: corremos o risco de nos consumir inteiramente, porque tudo gira em torno de nós e do nosso trabalho, e não ao redor de Cristo e de sua obra. Até mesmo importantes exortações e mandamentos bíblicos se tornam deslocados do seu ambiente evangélico. Em vez de o evangelho nos dar novas ideias, experiências e motivação para a obediência, depositamos o poder de Deus em nossa própria piedade e em nossos próprios programas, né? Os programas alternativos, né, que a igreja muitas vezes resolve fazer para se tornar, como ele disse antes, né, prática, relevante, útil, bem-sucedida e talvez até mesmo aceita no mundo. Então, eu penso que o que Horton escreveu aqui, né, já na nossa geração, esse livro é um livro de 2010, né, publicado aqui no Brasil, escrito um pouco antes no original em inglês, mas depois dos anos 2000, eu penso que isso que o Horton constata é o que João também percebia, né? João percebia que aquele evangelho gnóstico que estava prosperando na época visava também a mesma coisa. Os gnósticos, eles estavam muito preocupados com as sensações do ser humano. E nós já falamos bastante sobre isso aqui, né? Os gnósticos, eles queriam dar ênfase exatamente às sensações, porque eles achavam que as sensações
não é, os sentidos humanos, aquilo que nós sentimos, era mais importante do que aquilo que nós cremos. Então, a ideia de usar a razão conforme Deus nos indicou, conforme Deus nos criou, né, com racionalidade, para o gnóstico não era muita coisa importante. Para o gnóstico, o importante era sentir, a percepção, a sensação. Hoje eu conversava com um aluno, e ele é um menino de 14 anos, 14 para 15 anos, me dizendo que ele foi numa determinada igreja evangélica. Eu vou, né, preservar o nome aqui para manter o padrão ético, né, mas é uma igreja muito conhecida aqui em Belo Horizonte, não é presbiteriana, uma igreja muito conhecida, e ele disse que começou a frequentar um grupo de jovens, né, de adolescentes e jovens desta igreja, e ele disse que foi convidado para um desses encontros, né, e quando ele chegou lá era uma boate, literalmente uma boate. O salão todo preto, né, todo pintado de preto, luzes de boate mesmo, né, giratórias, etc. Gelo, as pessoas, gelo seco, né, que é aquele pó, aquela fumaça, e os jovens dançando, os jovens vestidos de preto, todos vestidos de preto, e dançando, pulando mesmo, rock gospel, né? E ele falou comigo assim: "Ô, professor", e ele, interessante que ele é de uma igreja, ele é de uma igreja neopentecostal, uma igreja também muito famosa no Brasil, e ele achou um absurdo isso. Veja o olhar de um adolescente de uma igreja neopentecostal olhando para uma igreja que deveria ser uma referência evangélica, né? E ele dizendo: "Olha, eu não sabia se eu estava nas baladas que os meninos fazem aí, né, o pessoal faz, se eu estava na igreja". Então, é isso, né? Quer dizer, o apelo às sensações, o apelo a uma vida focada na sensação, né, e uma vida completamente dissociada do crer, do entendimento de quem Deus é. E João está muito preocupado com isso. João está muito preocupado com essas pessoas que afirmam crer em Jesus, mas cujas vidas estavam completamente dissociadas dos mandamentos de Jesus. Então, dizer que eu creio, ótimo, é muito bom, mas lembre-se de que Tiago disse que os demônios também afirmam isso. Então, não é nenhuma vantagem você acreditar em determinadas doutrinas, não é? Não é nenhuma vantagem você professar algumas doutrinas, se você não vive essa doutrina conforme o Senhor ordena. Então, a vida prática, ela nunca pode estar dissociada da minha fé. Eu escrevi aqui também o seguinte: não podemos nos esquecer de que João lutava contra os gnósticos, grupo que defendia que Jesus não era o Cristo, porque eles não aceitavam que o corpo, não é, o corpo humano, né, a matéria para eles era algo mau, né, uma matéria má, pudesse abrigar a divindade. Então, para eles, não havia divindade no Jesus humano, no Jesus histórico. Então, João aqui ele precisa enfatizar que crer na historicidade de Jesus, relacionar esse Jesus, homem histórico, com o Cristo do Antigo Testamento, com o ungido do Antigo Testamento, é de fato o único caminho necessário e o único caminho para se alcançar a verdadeira relação com Deus, né? Crer em Jesus, eu sigo aqui, implica aceitar o amor que vem de Deus e retribuir esse amor por meio da obediência aos mandamentos do Senhor e do amor ao próximo, que, como nós temos visto, João sempre relaciona o amor a Deus com o amor ao próximo, porque João entende que se nós não somos capazes de amar o próximo que está ao nosso lado, com quem nós convivemos, não há como dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos. Este é o argumento de João. Se você não é capaz de perdoar aquele que está do seu lado, se você não é capaz de oferecer generosidade àquele que está à sua frente, você vai ficar preocupado com Deus que você nem está vendo? Então comece pelo começo, né? É aquela situação que o
Pondé fala, né, que você tem jovem que quer mudar o mundo, mas não arruma nem o quarto, né, nem a cama do quarto. Então o cara é completamente bagunçado ali, e ele quer mudar o mundo, né? Esses jovens aí querem mudar o mundo, né? Saem nas ruas fazendo... Mas ele não é capaz de organizar nem o quarto dele, né? Você entra no quarto, uma bagunça, a vida do cara é toda bagunçada, mas ele quer mudar o mundo, né? Então é mais ou menos isso. É a pessoa que grita por uma doutrina, mas não vive aquilo, né? A sua vida é completamente dissociada. A prática da pessoa é completamente contrária àquilo que ele professa. Então eu digo aqui o seguinte, eu falo que esse último aspecto é inegociável, né? Quer dizer, o amar a Deus e ao próximo. Por quê? Porque o amor aos irmãos é a maneira exemplar de nós demonstrarmos nosso amor a Deus. Não adianta afirmar que amamos a Deus se o amor ao próximo não for uma constante buscada em nossas vidas. E aí lá no versículo 2 aqui, né? Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aí ele coloca, quando é que nós conhecemos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Repare que ele inverte, né? Ele fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, primeiro. Quer dizer, como é que a gente ama os filhos de Deus, os nossos irmãos? Quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É interessante, irmãos, porque hoje, né, foi escolhido o novo Papa, e eu acompanhei parte do discurso, né, dele, e ele dizendo o seguinte, que ele quer uma igreja unida e uma igreja generosa, né, uma igreja com amor. Mas é interessante que esse amor que geralmente as pessoas falam na contemporaneidade é um amor que não tem nada a ver com o amor bíblico. Porque o amor que eles falam é um amor de uma tolerância ao pecado. Então amar para eles é tolerar as coisas, é você relevar, deixar passar as coisas. E a Bíblia diz que isso não é amor. A Bíblia diz que amor é isto aqui no versículo 2, quando nós praticamos os mandamentos de Deus. Em outras palavras, é impossível haver amor dissociado da verdade. Impossível. O amor, ele está sempre ligado à verdade. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? O amor não se alegra com a injustiça. O amor não sobrevive à mentira, à falsidade, à injustiça. O amor, pelo contrário, ele está sempre relacionado à verdade. Então, ótimo, nós temos de amar os nossos irmãos, mas devemos fazer isto em torno da verdade. Por isso que João não consegue dissociar uma coisa da outra. Olha o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, primeira coisa, quem é o crente de verdade? Quem é que nasceu de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Messias. Que crê que Jesus é o Filho de Deus. Já começa por aí. Então, todas as religiões que não afirmam ser Jesus o Messias, segundo João aqui, não são nascidos de Deus. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que todas as religiões que não afirmam Cristo como sendo o Messias, significa dizer que as pessoas que estão nessas religiões não são nascidas de Deus. É João que está dizendo isto, não é? Então não é nenhuma intolerância de nossa parte. Como vocês têm coragem de afirmar isso? Se Deus é o Criador de todos, Deus é Pai de todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o Filho de Deus, que é o nascido de Deus, é aquele que crê que Jesus, não Maomé, não é? Mas Jesus é o Messias. Então aqui não está falando de Maomé, não está falando de Allan Kardec, não está falando de nenhum outro Deus de alguma religião, de nenhum outro profeta de uma religião, está falando de Jesus. Jesus é o Cristo. E aí João coloca uma segunda frase, né? Quando ele diz, e todo aquele que ama ao que o gerou, quer dizer, que ama o próprio Deus, também ama ao que dele é nascido. Quem é nascido de Deus? Aqueles que creem que Jesus é o Cristo.
Então, se eu não amo o meu irmão em Cristo, aqui, eu preciso colocar em dúvida minha profissão de fé. É muito interessante esse argumento de João. Ele é forte, é difícil de ser degustado, mas é isso. O João está dizendo, olha, se você não ama, se você não cuida do seu irmão em Cristo, se você permite que o seu irmão em Cristo passe por situações que demonstrem desamor da parte da igreja, por parte de você próprio, você precisa questionar a sua própria conversão. Porque aquele que é nascido de Deus, ele ama o outro que é nascido de Deus também, que é o irmão dele. Não faz sentido você dizer eu amo a Cristo e ao mesmo tempo rejeitar o seu irmão. Por isso João relaciona muito essa questão da obediência, né? E do amor. E eu digo aqui o seguinte: amar é obedecer pela fé aos mandamentos do Senhor. E aqueles que são nascidos de Deus, seus filhos, eles podem obedecer a Ele porque receberam a condição para isso. Eles não são mais escravizados pelo pecado e, portanto, recebem a força, né, a graça, para suportarem as tentações da desobediência e do coração pecaminoso. Aliás, é isso que Paulo afirma lá em Romanos 6, 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. E lá no versículo 14, né, Paulo diz, pois o pecado não os dominará. Então, olha que interessante. Então, nós, irmãos, lutamos contra a nossa própria natureza pecaminosa, e a forma mais evidente que João coloca aqui é da verdadeira fé, ou seja, de um conjunto de doutrina, de uma verdade que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Messias, né? Esta verdade que afirma a teologia do cristianismo e a maneira prática como nós vivemos o nosso cristianismo. Então, essas duas coisas são muito importantes. A maneira como nós professamos quem Cristo é e a maneira como nós nos relacionamos com o nosso irmão. Essas duas linhas, essas duas atitudes, elas demonstram se nós de fato somos vitoriosos ou não contra o mundo. Então, quando é que a fé vence o mundo? Quando é que a fé triunfa sobre o mundo? João está dizendo aqui, olha lá o versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, obediência. Ora, os seus mandamentos não são penosos, como alguns poderiam dizer. Ah, mas é muito difícil obedecer a Bíblia. Vocês já viram algumas pessoas falarem isso, né? Não, pastor, é muito difícil obedecer a Bíblia. Eu leio, tal, mas é muito difícil. João está dizendo para nós que não é difícil. Os mandamentos não são penosos, não é algo que você sente peso. E por quê? E ele explica por quê. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. E o que é a nossa fé? Aquilo que cremos. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, sobre Deus, e praticamos o que conhecemos de Deus, mais vitórias nós teremos sobre o mundo. E menos penosos serão os mandamentos de Deus para nós. Eu vou repetir. As pessoas sofrem contra o mundo porque elas são fracas no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Elas têm uma fé fraca. E uma fé fraca permite que tudo aquilo que é pecaminoso faça parte da vida daquela pessoa. Uma vez que ela se fortalece no conhecimento de Deus, na doutrina, no conjunto de fé, no conjunto de crença, ela se fortalece a tal ponto de não mais dar lugar ao diabo,
de não mais permitir que o mundo faça parte da vida dela. Então, quanto maior o seu conhecimento sobre Deus, e quando eu falo conhecimento aqui, irmãos, não estou falando de você decorar o livro de teologia, não. Eu estou falando de um conhecimento experimental, de você conhecer a Escritura, de você falar com Deus, de você saber quem Deus é na sua vida diária, dos livramentos que Deus dá a você, da experiência vital, não é? Não estou falando de você decorar as institutos de Calvino, não é isso. Se fosse isso, seria até mais fácil, né? Se fosse só isso, você basta colocar um fonezinho lá e ficar ouvindo. As crianças, então, ia dar um show na gente, né? Porque elas decoram muito rapidamente. Não é isso, obviamente. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida, de uma doutrina vivenciada. É um conhecimento de Deus que transcende, vai além desse conhecimento teórico, não é? De você só ter na cabeça ali decorados algumas doutrinas. É você perceber. Lembra de Jó, né? Jó, logo no início do livro, nós somos informados que Jó era temente a Deus. Então, Jó era um homem crente. Mas só lá no capítulo 42 é que Jó mesmo vai dizer, olha, eu conhecia só de ouvir falar. É como se ele dissesse assim, ó, eu era um frequentador de igreja e sabia bastante sobre a doutrina, tanto é que eu discuti isso com meus amigos, né? Dizendo, ó, não, Deus não vai fazer isso comigo não, e tal. Ele foi capaz de argumentar, né? Mas ele fala assim, só agora é que eu te vejo de verdade. Só agora é que eu sei quem o Senhor é de verdade. Por quê? Porque eu experimentei, eu passei por uma experiência que marcou minha vida, né? Eu passei por uma experiência em que eu pude transformar a doutrina, o meu conhecimento de Deus, com o meu conhecimento de Deus. Quer dizer, eu fui afetado por esse conhecimento. Uma coisa é você afirmar sobre a soberania de Deus, outra coisa é você ser impactado com a soberania de Deus na sua vida. Por exemplo, quando Deus resolve fazer com que a sua vida tome um rumo que você não havia planejado, por exemplo. Você pensa ir para a esquerda e Deus te leva completamente para a direita, e ao invés de você se revoltar, você compreende que ali está a vontade de Deus para te dirigir naquele caminho. É isto que faz a diferença. É essa a diferença que o crente percebe, e é disso que João está falando, de uma fé que vence o mundo, ou seja, um conhecimento profundo de Deus, de Cristo, um conhecimento experimental de quem Deus é, mas não na experiência gnóstica, que é aquela sensação que nada tinha a ver com o conhecimento de Deus, não é? Aquela sensação como esse exemplo que eu dei lá da boate gospel lá, né? Quer dizer, todo mundo ali sentindo aquele clima, sentindo aquele calor humano e tal, e luzes, e música, e todo mundo pulando, né? Tipo aquelas festas rave e tal. Todo mundo ali doidão. Não é disso. O gnóstico gosta disso, dessas sensações, né? Não. João está falando de uma sensação profundamente afetada pelo Espírito Santo, que não tem nada a ver com sensações corpóreas, e pode até afetar o corpo, mas ela começa no coração. É aquela motivação, aquela mudança que Deus opera no coração e faz com que esta mudança se torne, de fato, uma condição espiritual de vencermos o mundo. Então, olha que interessante, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Percebe como que, então, o crente, aqui João está dizendo que o crente, é interessante, irmãos, porque João ele é muito categórico, né, nessas afirmações. Ele diz que todo o que é nascido de Deus, ou seja, todo filho de Deus, nascido de Deus aqui é o filho de Deus, o filho espiritual. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, né, que recebeu a fé para crer, conforme Efésios 2, esse vence o mundo. Então olha que interessante, aqui João está dizendo que essa pessoa, ela não perderá a salvação. Daí é uma das razões, por exemplo, para nós crermos na doutrina da perseverança dos santos. Não há como um filho de Deus,
nascido de Deus, ser condenado ao inferno, perder a salvação. Por quê? Porque se ele é filho de Deus, João está dizendo que ele vai vencer o mundo. Agora, e como é que ele vence o mundo? Pela fé. A fé que foi dada no seu coração e que o leva a um relacionamento profundo de Deus, à medida que ele cada vez mais conhece a respeito de Deus. O que o profeta Oséias fala a respeito disso? O meu povo peca porque não tem conhecimento, não é isso? O povo diz assim: prossigamos em conhecer o Senhor. Mas aquela confissão deles é uma confissão apressada. Aliás, é um texto mal utilizado também. Tem muita gente que usa aquele texto como positivo, mas o texto é negativo. Não sei se os irmãos já perceberam isso. É Oséias capítulo 6, né, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para não... Isso, meu povo perece porque não tem conhecimento. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui para eu citar direitinho para os irmãos. Oséias. Aqui, ó. Oséias. Isso. O que eu citei é o 4:6, que o irmão Levi confirmou ali. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está vendo? O meu povo... que foi, Ronaldo? Ah, foi o André? Ah, foi o Ronaldo? Ah, tá. Ah, mas vocês não vão brigar por isso, né? Só porque eu errei o nome de quem falou a referência. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está vendo? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Aí o que eu quero mencionar é o do 6 mesmo. Oséias 6. Olha só como é que está lá. Fala assim, ó. Irei, né, começa no 15 aí, do versículo 15, do capítulo 5. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, tá vendo? São precipitados. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Tem até uma música. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias vos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, e aí vai, porque tu, Efraim, tal. Só que, olha o versículo 7, mas eles transgrediram a aliança. Viram aí? Rapidinho eles falam assim, gente, vamos lá, vinde, irmãos, vamos cantar, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, ele nos sarará, fez a ferida e ligará. Só que não, né? Logo depois eles quebraram a aliança. Por isso que o título aí da Bíblia Ara está assim, conversão insincera. Nesse ponto, o editor aí colocou um título relativamente adequado. É isso mesmo. Porque eles afirmaram ser convertidos, mas não eram convertidos coisa nenhuma. E a razão é aquela que nós falamos aqui, né? O povo não tinha conhecimento. E muitos hoje pecam por não terem conhecimento, que é também o que está dizendo aí, João, no capítulo 5, que nós estamos analisando. Nós conhecemos a Deus quando nós demonstramos isso na prática de nossa vida cristã, sobretudo no amor aos nossos irmãos. Meus irmãos, é claro que não é só isso, né? Não é só isso, eu não quero reduzir o amor cristão a esta prática que eu vou citar aqui. Mas, infelizmente, é muito comum nós vermos, por exemplo, algumas pessoas passarem, né, por algumas dificuldades, por algumas privações, algumas necessidades físicas, espirituais, né, de qualquer área. E os irmãos em Cristo simplesmente ignoram. E
alguns, assim, sendo muito espirituais, dizem: eu vou orar por você. Né? Que é a frase mais fácil de ser dita. Eu vou orar por você. Bom, é importante orar. Eu acho que é importante orar. Né? A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Mas é interessante que quando Jesus percebia que as pessoas estavam com fome, ele não orava, né? Ele dava o pão. Ele orava depois, agradecendo pelo pão, mas o pão já estava lá. Quando os discípulos estavam cansados, Jesus também não orava. Jesus mandava que eles descansassem. Quando Jesus disse que as pessoas teriam frio, ele disse que as pessoas deveriam dividir as suas capas, suas túnicas, e dar àquele que tinha frio o que pudesse cobrir. Então, amor é algo prático. Amor não é uma abstração de você dizer assim: eu amo você, meu irmão. Não, o amor é você perceber uma necessidade evidente e você agir em favor daquela necessidade. Isso é amor. E você percebe que é muito difícil nós darmos esse passo, exatamente porque o amor não é uma coisa natural de seres humanos pecadores. Por isso que João nos diz aqui que uma coisa é você professar, outra coisa é você realizar. Uma coisa é você cantar: eu te amo, irmão, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor. Isso é fácil cantar. Agora, quando aquele irmão ele não faz o que você quer, quando aquele irmão não concorda com você, aí a música já não é mais e juntos lado a lado andarmos com Jesus, não é? Aí a música é: e eu de um lado direito da igreja, você do lado esquerdo, e separados, bem distantes, andarmos com Jesus. Não é assim? Só que não dá para a gente andar separado. João está dizendo que não dá para fazer isso. João está dizendo que se você faz isso, sua profissão de fé ela é falsa. João está dizendo que você simplesmente não é crente, não é nascido de novo, não é um nascido de Deus. Eu sei que é forte isso, mas é o que João está dizendo, né? O que João está dizendo é, e ele diz inclusive no outro lugar de maneira muito mais evidente, ele diz: olha, se alguém vir a seu irmão padecer necessidade e não agir em favor dele, você está cometendo pecado. Você está demonstrando que você não ama seu irmão. Se alguém vir a seu irmão, diz ele aqui, cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Até isso João está dizendo: olha, se você está vendo seu irmão pecar e você não age em favor do seu irmão, você está com um problema. Então, irmãos, é muito séria essa advertência de João com relação ao amor a Deus e à obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o resumo da fé cristã. E eu só posso afirmar que amo a Deus se eu amar o meu irmão. Eu quero terminar dizendo o seguinte aqui. Faz muito sentido o que João afirmou: o que é nascido de Deus vence o mundo. E a nossa vitória é pela fé regeneradora, aquela que nos fez novas criaturas, recriados por Deus em Cristo Jesus. Essa fé que nos leva à obediência. E obedecer ao Senhor é, embora uma condição de luta constante contra a nossa própria carne e o pecado, o diabo e o mundo, com todas as ambições, uma clara demonstração, talvez a única evidência real
de que amamos mesmo ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. A vitória já está garantida aos filhos de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele venceu e por isso nós vencemos também. Somos mais do que vencedores, aliás, por meio daquele que nos amou. Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Redentor não entra em juízo, nem fica retido na morte. Quem crê em Jesus, vence. Ainda que a fé se abale ou se enfraqueça por um tempo, a vitória é certa, porque o seu fundamento não está em nós, mas na aliança solene e perpétua entre Deus e o seu povo. O maior testemunho de nossa vitória sobre o pecado e o mundo é a vida eterna. João disse no versículo 11 aqui desse capítulo 5, né? Ele diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Algumas vezes a impressão que temos é que estamos perdendo a batalha. Há pecados contra os quais não conseguimos lutar. E por mais que sigamos no caminho contra o pecado, algumas vezes pecamos e nos entristecemos por isso. Queremos não pecar nunca, mas pecamos, com uma frequência e intensidade maiores do que gostaríamos. O que então nos dá a certeza de que vamos vencer ao final, se não conseguimos ao menos vencer uma simples mentira? João nos diz a nossa fé, a vida eterna. Ou seja, irmãos, o que vence, o que nos faz vencer os nossos próprios pecados e o desamor comum desta geração, e lembre-se do que Jesus disse, né? De que nesses dias, ou nos últimos dias, né? Ou seja, no período do Novo Testamento, o amor de muitos esfriaria, né? E por que ele diz isso? Exatamente porque o desamor é mais comum do que o amor, porque é mais fácil nós falarmos com os lábios do que nós agirmos com as nossas próprias mãos, né? É mais fácil você dizer, vou orar por você, do que você de fato pagar a conta do seu irmão. É mais fácil você dizer, vou orar por você, do que você comprar um remédio que o seu irmão está precisando. É mais fácil dizer, eu vou orar por você, do que ir lá na casa do seu irmão no momento em que ele estiver, quem sabe, passando por uma depressão e talvez pensando em tirar a própria vida. Amor é isto. É quando nós agimos para fora de nós. É quando nós esquecemos os tapinhas nas costas e, de fato, andamos em favor, em benefício do nosso irmão. Esta é a grande mensagem da primeira carta de João. É o tema da primeira carta de João. Não adianta nós dizermos amamos a Deus se o amor pelos irmãos não estiver presente em nossa vida. Então, meus irmãos, esta é a vitória que vence o mundo. É esta fé, é esta doutrina, este conjunto de verdades, de crença, de relacionamento com Jesus, que nos faz ser como Jesus, nos faz ser exatamente como Ele, e amar as pessoas, os nossos irmãos, como Ele nos amou, não é? Passando por cima de todas as os nossos pecados, todas as nossas transgressões, não levando em conta, aliás, né, as nossas transgressões, mas passando por sobre todas elas, carregou todos os nossos pecados na cruz. E veja, hoje nós não somos capazes sequer de perdoar o nosso irmão por uma coisa pequena que ele faz contra nós, não é? E nós nos esquecemos de que Jesus perdoou a imensidão de todos os nossos pecados. Então, é preciso que a misericórdia seja mais evidente no nosso coração, que a bondade, a generosidade, o amor, o cuidado sejam mais evidentes no nosso coração do que qualquer outra coisa, não é? Ser misericordioso é replicar aquilo que Cristo fez e foi e continua sendo, né, por nós. Imagina se Cristo resolvesse dar um fim na sua misericórdia. Nós, né, não estaríamos aqui hoje, porque certamente os pecados que nós cometemos hoje já são suficientes para
irritar a Deus a ponto de Ele nos excluir completamente da sua presença, né? Mas pela misericórdia dele. Hoje eu vi uma postagem do reverendo Nicodemos, nesse sentido, né? Ele dizendo que estava muito se perguntando, né, sobre o sentido hoje das coisas e meio desanimado, dizendo que estava sem inspiração, né? E ele dizia sobre isso. E nos comentários ali, alguém escreveu sobre isso, né? Falando, reverendo, lembre-se de que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Amanhã é um novo dia, né? É isso mesmo, é um novo dia. Nem sempre nós vamos estar tão bem quanto poderíamos estar, né? Nem sempre as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Nem sempre as respostas de Deus aos nossos planos serão como nós queríamos que fosse. Mas uma coisa é certa, se nós somos nascidos de Deus, a verdadeira fé vencerá o mundo. A fé implantada em nosso coração triunfará sobre o mundo. E nós venceremos. Aliás, né, como disse, já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça, né, para vencermos todas esses pecados, essas dificuldades que nós, lamentavelmente, ainda mantemos em nossos